E aí, galerinha, tudo bem? Beleza? Vamos a mais uma aula de química hoje e nós vamos aprender sobre as ligações químicas. Este conteúdo refere-se ao nosso capítulo 7, tá bom? Então, podem abrir o livro de vocês, podem marcar as partes mais importantes, o que for falado aqui no livro, vocês podem procurar lá e destacar, tá certo? As ligações químicas, elas correspondem à união dos átomos para a formação das moléculas. Isso quer dizer o seguinte, vou explicar tudinho para vocês, tá bom? É muito difícil a gente encontrar átomos isolados. Isso só acontece com os gases nobres, aqueles integrantes da família 8A, como eu ensinei para vocês na tabela periódica. Esses são os únicos que são encontrados assim, sem se ligarem a outros elementos químicos. Os demais da tabela periódica, nós vimos que são mais de 100, né? Os demais, eles se ligam uns aos outros para formar substâncias, ou seja, união dos átomos para a formação de moléculas, certo? As ligações químicas, então, elas acontecem quando os átomos reagem entre si. Nós vamos ver o quão isso é importante. Primeiramente, eu vou falar para vocês a respeito das ligações iônicas, tá certo? Até porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Então, as ligações químicas, elas são classificadas em ligação iônica, ligação covalente dativa e ligação metálica. Mas no livro de vocês só são abordadas as ligações iônicas e covalentes. Primeiramente, a gente precisa entender por que os átomos se ligam. A ligação entre os átomos é para adquirir uma certa estabilidade. Essa estabilidade, ela acontece quando eles atingem a configuração eletrônica de um gás nobre. Ou seja, a maioria, né, dos elementos químicos da tabela periódica, eles possuem na sua última camada, na camada de valência, uma quantidade menor que 8 elétrons. Há muito tempo atrás, dois cientistas chamados de Lewis e Cossel, por meio de observações dos gases nobres, porque que eles eram encontrados isolados na natureza, não se ligavam a outros elementos químicos, né? Então, ao observarem essas características, eles viram que esses elementos apresentavam, então, 8 elétrons na sua última camada. Daí surgiu que esses elementos eram encontrados estáveis por terem a sua última camada preenchida com 8 elétrons. Devido a isso, eles criaram a teoria ou regra do octeto, que postula que um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada de valência, ou 2 elétrons quando ele só possui apenas uma camada. E daí, então, eles chegaram à conclusão do porquê os demais elementos químicos precisavam ou eles eram encontrados ligados a outros elementos químicos, tá certo? Isso acontecia para eles adquirirem uma maior estabilidade, como a gente vai ver o exemplo aqui agora do sódio. Então, lembra o seguinte, a regra do octeto, um átomo ele adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada de valência. Então, a regra é essa, tá certo? Então, os demais elementos químicos, eles para adquirirem uma configuração eletrônica igual a de um gás nobre, para isso acontecer, eles perdem ou ganham elétrons, tá certo? E compartilham também, tá bom? Com outros elementos químicos. Daí, então, surgiu as ligações químicas. Como vocês estão vendo, o sódio, ele tem 11 elétrons para serem distribuídos. Se vocês observarem, na primeira camada aí, camada 1, ele contém 2 elétrons. Na segunda camada, ele tem um total de 8 elétrons. E na terceira camada, ele só tem 1 elétron. Ou seja, por ele apresentar um elétron na última camada, ele é um elemento químico instável. E para ele adquirir uma configuração eletrônica igual do neônio é um gás nobre, tá bom? Ele precisa perder esse 1 elétron. Então,
Quando ele perde esse elétron, ele perde a sua última camada e aí ele fica com a segunda camada completa, estável, com 8 elétrons, tá certo? Já o cloro, como vocês estão vendo, o cloro ele tem na sua última camada 7 elétrons, ou seja, é um elemento químico também instável. Para o cloro adquirir configuração eletrônica igual do argônio, ele então precisará ganhar um elétron. Pessoal, olha só. Professora, como eu vou saber quando ganha e perde elétron? Eu já vou explicar isso para vocês já já. Mas, por que o sódio ele perdeu um elétron ao invés dele ganhar 7 elétrons? Por uma questão muito simples. Quanto menos gasto de energia, melhor, tá certo? Então, é mais fácil o sódio perder um elétron do que ganhar 7, assim como o cloro. O cloro, para ele chegar até 8 elétrons na sua última camada, é mais fácil ele ganhar um elétron do que ele perder esses 7, tá certo? Então, como vocês estão vendo aí, ó, já o átomo de cloro, que tem 7 elétrons na camada de valência, atinge o octeto após ganhar um elétron, tá certo? Então, adquirindo configuração eletrônica igual do argônio. O hidrogênio e o hélio são exceções à regra do octeto, pois eles se estabilizam com apenas 2 elétrons na camada de valência, que é a primeira camada, tá bom? Então, prosseguindo, como a gente vai saber quando o elemento químico ele perde, ganha ou compartilha elétrons? Muito simples. Para atingir o octeto, os átomos, eles, então, precisam perder, ganhar ou compartilhar, tá certo? E isso ele faz com outros átomos. Os elementos químicos que pertencem à família 1, 2 e 3A, ou seja, os elementos que contêm um elétron, 2 elétrons ou 3 elétrons na última camada, eles perderão essa última camada, tá bom? Porque a camada anterior, ela estará com 8 elétrons no total, ela estará estável. Então, eles perderão a sua última camada. Os elementos que fazem parte da família 4A contêm 4 elétrons na sua última camada. Esses elementos químicos, eles compartilham elétrons. Compartilhar elétrons está dentro de ligações covalentes, que a gente não vai ver hoje, a gente vai ver na aula de semana que vem. E, por último, os elementos químicos que fazem parte da família 5A, 6A e 7A, eles vão ganhar elétrons. Então, os elementos químicos da família 5A, eles, para chegarem até 8, eles precisam ganhar 3 elétrons. Os que fazem parte da família 6A, para chegar até 8, eles precisarão receber ou ganhar 2 elétrons de outro elemento químico. E os elementos químicos da família 7A, como nós vimos o exemplo do cloro, ele contém 7 elétrons na sua última camada e precisará ganhar 1 elétron para chegar até 8, tá certo? O hidrogênio, apesar de estar na família 1A, ele não perde elétrons, ele, na verdade, compartilha, tá certo, pessoal? E aí, as ligações químicas, portanto, as chamadas de interatômicas, elas são de 3 tipos: iônica, covalente e metálica. As ligações químicas iônicas formam compostos iônicos. As ligações químicas covalentes formam compostos moleculares, assim que são chamados, tá bom? E as ligações metálicas, químicas metálicas, formam ligas metálicas. E aí nós temos exemplos, né, de ligações intermoleculares que a gente não estuda no nosso nono ano, tá bom? Toda vez que 2 ou mais átomos se combinam, ok? Presta atenção. 2 ou mais átomos se combinam, estabelece entre eles uma ligação química. Ocorre uma atração muito forte entre os elementos químicos quando eles fazem essas ligações. Então, essa força é responsável por mantê-los unidos, tá bom? Portanto, as ligações químicas, para atingir o octeto, os átomos eles se combinam através das chamadas ligações químicas.
E tais ligações, elas são chamadas, né, de interatômicas e intermoleculares. As interatômicas é quando ocorre entre os átomos, mantendo eles unidos, e as intermoleculares ocorrem entre as moléculas, mantendo-as unidas. Nós estaremos estudando, primeiramente, né, as interatômicas, tá certo? Como vocês podem ver aí, o exemplo, né, de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, a ligação entre hidrogênio e oxigênio forma uma molécula, que é a molécula da água, uma substância que é muito utilizada, consumida por nós seres vivos. Então, as ligações interatômicas, elas são estabelecidas quando 2 ou mais átomos combinam-se entre si para formarem substâncias, e podem ser de 3 tipos. Como vocês estão vendo aí, a ligação iônica, ela envolve a transferência de elétrons entre os átomos, formando compostos iônicos. E as covalentes envolve o compartilhamento de elétrons entre esses átomos, formando as moléculas. As ligas metálicas, a gente no livro a gente não irá estudar, mas são exemplos de ligações químicas que ocorrem entre metais, tá bom? Um exemplo aí de ligas metálicas, temos o alumínio, um exemplo deles, tá bom? Mas eu também não poderei explicar porque não está contendo no livro e a gente não vai ter tempo para isso. Mas vale lembrar que, independente do tipo de ligação, são somente os elétrons de valência do átomo que participam, ou seja, somente os elétrons contidos na eletrosfera que irão realizar essas ligações entre os átomos e as moléculas, tá bom? Já então a ligação iônica, como nós vamos ver, ela ocorre entre átomos de metais e ametais. Portanto, se vocês olharem na tabela periódica aí de vocês vão ver, né, quem são os metais e os ametais. Só uma coisa, nós iremos estudar o grupo dos metais da família A, ou seja, os metais da família 1A, 2A, 3A, tá certo? Os ametais são os demais. Os integrantes da família B, a gente não irá estudar sobre eles. Eles não formam ligações iônicas, tá certo? Então, a ligação iônica ela envolve a transferência de elétrons e formam os íons. Entre as ligações há uma forte atração, tá certo? E originam os compostos iônicos. Então, como vocês podem ver, o sódio, ele é representado, a gente faz as ligações iônicas por meio de bolinhas assim, porque Lewis decidiu fazer assim, tá certo? Então, o sódio, ele contém na sua última camada um elétron. O cloro, na sua última camada, apresenta 7 elétrons no total. O sódio faz parte da primeira família, lembrando, e o cloro faz parte da família 7A. E aí, o que acontece? O átomo de sódio, o Na, ele doa um elétron para o átomo de cloro. Lembra que eu falei para vocês? É mais fácil dele perder esse um elétron, porque a sua última camada, então, ficará com 8. E o cloro, para ele adquirir a estabilidade, como ele contém 7, ao ganhar um elétron, ele fica com 8. Ele também atinge a estabilidade. Portanto, a ligação iônica ela ocorre toda vez que um átomo com tendência a doar elétrons, que é sempre o metal, combina-se com um átomo com tendência a ganhar elétrons, que é o ametal. Então, memorizem isso. Os elementos químicos que doam ou perdem elétrons são os metais, os que fazem parte da família 1A, 2A e 3A. Já aqueles que irão ganhar ou receber elétrons são os integrantes da família 5A, 6A e 7A. Esses, então, são chamados de ametais, tá bom? Então, o exemplo aqui do composto iônico que formou com o sódio e o cloro é o NaCl, o famoso cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que a gente utiliza na nossa casa. Então, na formação dos compostos iônicos, é sempre entre um metal e o ametal. E outros exemplos que vocês podem ver aqui, temos o potássio e o bromo,
Potássio, a mesma coisa, um elétron na sua última camada, e o bromo tem 7. Então, o potássio, ele perderá esse um elétron, essa última camada, porque a camada anterior, ela está completa, com 8, tá certo? Guardem isso. E o bromo, então, ele fica com 8 na sua última camada, também adquirindo estabilidade. Quem perde é o cátion, quem recebe, quem ganha é o ânion, tá bom? Então, o composto iônico formado aí foi o KBr. É um exemplo de sal. Não precisa se preocupar com os nomes agora, tá certo? É somente com a ligação entre os átomos. Então, os íons, eles se unem e formam um composto iônico. Em uma ligação iônica, o metal, ele é o cátion e o ametal, ele é o ânion. Outros exemplos aqui de formação de compostos iônicos, nós temos, né, com o potássio, como eu falei para vocês, que é um metal, e o oxigênio, que é um ametal. O potássio, ele faz parte da família 1A, ele tem um elétron na sua última camada, e o oxigênio, ele faz parte da família 6A, porque ele tem 6 elétrons na sua última camada. O átomo de oxigênio, ele se estabiliza quando ele ganha, então, 2 elétrons. Mas, para isso, como o potássio ele só tem um elétron, são necessários 2 átomos de potássio para doar os 2 elétrons que o oxigênio precisa, tá certo? O K, ele ao perder um elétron, ele origina o cátion K+. São necessários 2 átomos de K para estabilizar o átomo de oxigênio. Então, como vocês estão vendo aí, nós serão precisos, né, 2 átomos de potássio, e aí cada um perderá um elétron, por isso que nós temos o sinalzinho de mais aí, e o oxigênio, para ele se estabilizar, ele irá receber 2 elétrons, como está indicando aí. Assim também funciona com a ligação química entre o alumínio e o cloro. O alumínio, como vocês estão vendo, faz parte da família 3A, portanto, ele tem 3 elétrons na sua última camada e ele irá perder esses 3 elétrons na sua última camada. O que acontece? A ligação entre o alumínio e um átomo de cloro faz com que o alumínio ainda tenha 2 elétrons para doar. Para isso, para ele perder esses outros 2 elétrons, nós vamos acrescentando a quantidade de átomo daquele átomo que está recebendo, ou seja, que está ganhando o elétron. Nesse caso, como é o cloro, nós iremos então acrescentar a quantidade de cloro para receber esses outros elétrons. Então, um átomo de alumínio, ele doa os 3 para 3 átomos de cloro. E aí, o que acontece? Na formação do composto iônico, vai mostrar para a gente que o átomo de alumínio, ele tem um só, o númerozinho 1 aí não vem representado, tá bom? Basta a gente só colocar o símbolo. E o cloro, como ele aparece 3 vezes, temos aí, então, indicando a quantidade de cloro que tem nessa formação. Já na formação dos compostos iônicos entre o metal e o hidrogênio, a regra é o seguinte, primeiro o metal e em seguida o ametal. Já do metal com o hidrogênio, o metal vem na frente, o hidrogênio logo em seguida. A combinação entre o hidrogênio e o metal, menos eletronegativo que ele, se dá por ligação iônica, também e forma compostos iônicos chamados de hidretos. Nós temos o exemplo aí, o primeiro exemplo. E para a gente chegar à fórmula dos compostos iônicos, é só a gente fazer da seguinte maneira. O primeiro, que é o metal, ele perde uma quantidade de elétrons, né? Como vocês estão vendo aí. Uma quantidade qualquer, 1, 2 ou 3. Portanto, foi colocado o X aí. Já o ametal é aquele que recebe a quantidade de elétrons. Para a gente poder chegar à forma iônica, é só a gente inverter, ou seja, a quantidade de elétrons que o metal perde, ele passa para o ametal, tá certo?
e a quantidade de elétrons que o A metal recebe, ele passa para o metal. É só a gente inverter, como tá no exemplozinho aí, tá certo? Ó, o exemplo como tá do bário e do cloro. O bário ele perde 2 elétrons e o cloro apenas 1. Então, invertendo, imagine que tem setas invisíveis aí. O mais 2 ele passará para o cloro e o menos 1 passará para o bário. Como 1 a gente não representa, o bário ele só está, né? Ele está sem número e o cloro então ele tem 2, indicando que ele tem 2 átomos de cloro. E para a gente fechar as ligações iônicas, quando ocorre a formação dos compostos iônicos, eles adquirem propriedades. A primeira é que a temperatura ambiente, os compostos iônicos eles são encontrados na forma sólida, no estado sólido, apresentam altos pontos de fusão e ebulição, como é o exemplo aí do NaCl, que é o sal de cozinha, tá certo? E outras propriedades é que eles são bons condutores de eletricidade quando líquidos ou em solução aquosa, quando esses compostos eles estão dissolvidos em água. Um exemplo é a água mineral, que contém, né, sais minerais, contém a presença de compostos iônicos e que faz com que a água seja uma boa condutora de eletricidade. E por último, eles são solúveis em água. Isso significa que eles são dissolvidos, eles apresentam uma alta solubilidade, dissolvem-se com muita facilidade quando misturados na água, que é o maior solvente universal, certo? Outro exemplo aí também que temos é o soro fisiológico, é uma solução iônica, porque ela contém dissolvidos sais minerais e um exemplo deles é o cloreto de sódio, como a água que a gente bebe também, como eu falei para vocês, por isso então ela é chamada de água mineral. Não só tem cloreto de sódio, mas tem também outros tipos de sais ali dissolvidos. Então fico por aqui, pessoal. Eu sei que pode parecer assim um bicho de 7 cabeças, mas acredite, não é tão difícil assim. Para vocês poderem pegar bem esse conteúdo, eu só preciso que vocês pratiquem e realizem as atividades que eu pedi para vocês, justamente para vocês poderem aprender sobre essas ligações iônicas. Então, um abraço, até a próxima aula e até lá nos encontramos na videoaula também.